A história que eles nos contaram é sobre um rosto que lançou 1000 navios. Mas nós vamos olhar para a verdade no campo de batalha. Uma verdade sobre estratégia, arrogância e um erro fatal. Os gregos chegaram a Troia esperando uma guerra de conquista, mas foram forçados a uma guerra de sobrevivência, travada não só com lanças, mas com paciência e estratégia. Este vídeo não é sobre o porquê a guerra começou, é sobre o porquê ela quase foi perdida. E nós vamos vivenciar essa armadilha como os gregos a viveram, com a mesma arrogância, a mesma coragem e, o mais importante, a mesma visão limitada do campo de batalha. A cada passo, pergunte-se: você no lugar deles também tomaria as mesmas decisões? Essa é a história da armadilha de Heitor. Estamos no final da Idade do Bronze, há mais de 3.000 anos. A maior aliança que o mundo já vira chega às praias de Troia. Oficialmente, o objetivo é vingar a honra de um rei e resgatar sua rainha. Mas por baixo dos panos pulsa a verdadeira ambição: o controle da artéria comercial mais rica do mundo antigo. Uma guerra não por amor, mas por domínio. E para essa guerra de conquista, a força de invasão era uma vasta máquina de guerra. Sua espinha dorsal era formada por dezenas de milhares de hoplitas, mas sua ponta de lança era forjada com as unidades mais letais do mundo conhecido: os mirmidões de Aquiles, infantaria de choque, rápidos e mortais. Os gigantes de Salamina, sob o comando de Ajax, uma muralha de escudos humanos impossível de quebrar. E os arqueiros de Creta, artilharia de longo alcance do exército. No papel, uma força projetada para esmagar qualquer inimigo. Mas a guerra não é vencida no papel. Ao amanhecer de um dia de outono, sob um céu cinzento, as forças gregas preparavam-se para o assalto. Entre os milhares de guerreiros, circulava o sussurro de uma profecia: o primeiro homem a pisar em solo troiano seria também o primeiro a morrer. Foi então que Odisseu de Ítaca, o homem de 1000 ardis, mostrou sua genialidade. Ele não pisou na areia, ele saltou sob seu próprio escudo, enganando o destino com uma brecha na profecia. Um ato de astúcia que definiria seu papel em toda a guerra. Inspirado, Protesilau da Tessália, consumido por sede de glória, se tornou o primeiro a tocar a terra amaldiçoada. O homem que selou seu destino era o próprio Heitor. O som da lança foi seco e íntimo. Por um instante, o horror paralisou os gregos. Mas o horror deu lugar à fúria. E daquele horror emergiu o terror espetacular de um semideus. Das espumas ensanguentadas, uma força da natureza emergiu: Aquiles. Aquiles não era apenas um herói, ele era uma arma de terror. Uma força de aniquilação cuja sede de glória seria tanta salvação quanto a ruína do exército grego. Onde Aquiles pisava, ali a inimiga cedia. Mas sua primeira prova real veio na forma de Cicno, filho de Poseidon, o deus do mar. Um guerreiro cuja pele era invulnerável a qualquer arma de bronze. Frustrado, Aquiles jogou fora sua lança e escudo. Se o bronze não podia matá-lo, suas próprias mãos o fariam. Ele esmagou o rosto de Cicno com seu elmo e o estrangulou com as próprias correias, provando que nem a proteção de um deus poderia pará-lo. Diante da fúria de Aquiles, a linha de defesa troiana simplesmente se desintegrou. Para os gregos que assistiam da praia e dos navios, a visão era inequívoca. O inimigo estava quebrado, a praia era deles, a vitória parecia completa. Com a praia segura, o
Conselho de Guerra se reuniu. Duas filosofias de guerra entraram em conflito direto no Conselho. A filosofia número 1, a estratégia da serpente, o cerco lento. Manter a posição, fortificar o acampamento e iniciar uma longa guerra de desgaste. As vantagens seriam a segurança máxima para o exército. E a desvantagem é que poderia levar anos, transformando o acampamento em um pesadelo de doenças, motins e fome. Filosofia número 2, a estratégia do leão, o bote oportunista. Usaram o ímpeto da vitória, alcançaram uma vitória decisiva nas planícies e perseguiram os troianos em uma retirada, forçando uma batalha caótica nos portões e tentando invadir a cidade junto com os fugitivos. A vantagem era a chance de terminar a guerra em um único dia glorioso, e a desvantagem, o risco imenso transformando seus melhores guerreiros em alvos fáceis para milhares de arqueiros nas muralhas. Um massacre sem chance de resposta. E aqui nós fazemos a primeira pausa. A escolha não era apenas tática. Para o soldado comum, a serpente significava meses definhando em uma praia estrangeira, vulnerável a doenças, ataques furtivos e a saudade de casa. E o leão, por outro lado, prometia uma glória e um retorno rápido, mas com a chance real de morrer sob uma chuva de flechas antes mesmo de ver sua família novamente. Se você fosse um rei no conselho de guerra de Agamenon, qual seria sua escolha? A segurança paciente da serpente ou a glória arriscada do leão? Pause o vídeo e escreva nos comentários a sua decisão e o porquê. Eu vou ler todos os comentários. Mas para Agamenon, o comandante supremo da expedição, e seu irmão Menelau, o rei traído, consumidos pela ambição e vingança, só havia a glória de um ataque rápido. A autoridade deles prevaleceu. Enquanto as tropas se moviam em direção à ponte, o conselho decidira reter seu maior trunfo, Aquiles, nas defesas do acampamento. Aquiles e seus myrmidões se juntariam ao exército posteriormente, descansados para o ataque decisivo. O avanço através da ponte começou sob uma névoa fria e úmida que se agarrava ao bronze das armaduras, abafando o som da marcha. Havia um silêncio estranho no ar, uma calma que parecia errada. Na liderança da vanguarda, o gigante Ajax de Salamina sentia a madeira molhada da ponte ranger sob suas sandálias. Ele e seus homens, confiantes, cruzaram para o outro lado da margem, seus passos ecoando na quietude. E então, o silêncio foi quebrado, não por um grito de guerra, mas pelo zumbido mortal de 1000 cordas de arco sendo soltas ao mesmo tempo. A vanguarda grega foi cercada e aniquilada antes que pudesse sequer erguer as lanças. Apenas a muralha de bronze e couro do escudo de Ajax o salvou. Ajax e os poucos sobreviventes foram brutalmente empurrados de volta para a ponte, em um massacre caótico. O recuo foi amargo, a primeira lição foi aprendida. A força bruta, sozinha, não conquistaria Troia. A noite após o massacre nas pontes foi longa. No conselho de guerra, o ar estava carregado, não apenas de frustração, mas de um medo crescente. Odisseu, com um olhar pragmático, aponta para o mapa. A preocupação era tática e existencial. Se Hetor destruísse as pontes sob Escamandro, o exército grego ficaria isolado. O rio, raso o suficiente para ser atravessado em alguns pontos, era largo e lamacento demais para manobrar uma força de milhares de homens. Os navios gregos de fundo chato e projetados para o mar não tinham como navegar um rio adentro. As pontes não eram uma opção, era a única opção. Eles precisavam agir e rápido. Mas como? Como cruzar uma zona da morte defendida com tanta eficiência? Foi então que Aquiles, impaciente, ofereceu a solução. Uma solução de força pura. Vocês temem as flechas de homens. Deixe
os homens fiquem atrás. Eu vou na frente. Eu serei a ponte. Para o segundo ataque, Aquiles e seus mirmidões seriam a vanguarda. Na manhã seguinte, o exército grego marchou mais uma vez em direção às pontes sobre o Escamando. O céu não partilhava do otimismo deles. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte, mas qualquer apreensão nas fileiras era silenciada por a certeza de invencibilidade de Aquiles e seus mirmidões. Licômedes, um capitão de Argos, sentiu a terra tremer sob o avanço de Aquiles e seus mirmidões. Desta vez havia esperança. Ele os viu atingirem a ponte como um maremoto, varrendo os defensores troianos. Com a passagem livre, a vitória parecia certa. Então, a ordem de Heitor ecoou, e os troianos começaram a recuar dos campos. Mais adiante, a figura de Aquiles se destacava, e à sua frente, Heitor parava para o desafio. Para os gregos, aquilo não era uma retirada, era o prelúdio de um duelo épico. Toda dúvida se dissipou, substituída pela certeza da glória iminente. Impulsionado pela sede de glória, Aquiles se lançou à frente. Heitor, percebendo a aproximação, se prepara para enfrentar a fúria grega. Aquiles aceita o desafio. O choque dos dois titãs paralisou o campo de batalha. Mas algo impossível aconteceu. Heitor resistiu. Para Licômedes e os gregos que assistiam, a visão quebrava as leis do mundo. A lenda de Aquiles era inquestionável, mas o que viam seus olhos era um mortal segurando um deus. Era um mistério no meio do caos. Enquanto Aquiles estava ocupado, seus mirmidões avançaram para apoiá-lo. Mas a chuva transformava o campo de batalha em um atoleiro. Eles perderam o ímpeto, ficando vulneráveis. Vendo a tropa de elite grega prestes a ser engolida, Licômedes tomou uma decisão desesperada. Não era mais sobre a glória, era sobre evitar um desastre. Ele gritou ordens para um avanço geral para socorrer os mirmidões. E só então, tarde demais, eles perceberam que não estavam perseguindo um exército derrotado, estavam marchando para dentro de uma armadilha. Heitor havia criado uma defesa elástica perfeita. A planície não era um campo de batalha, era uma bigorna. A retirada, uma isca. O duelo, uma distração genial. E o martelo veio de todos os lados, com o som de 1000 cascos chapinhando da lama e um zumbido mortal de uma nuvem de flechas que pareceu apagar o sol. Bigas com lanceiros surgiram da névoa, flanqueando o exército atolado. As catapultas lançavam a morte. Heitor não só enganou Aquiles, como usou a lenda de Aquiles para enganar todo o exército grego. Se esta análise da genialidade tática de Heitor te surpreendeu, o seu like é a melhor forma de nos dizer que devemos criar mais vídeos com este nível de detalhe estratégico. O que se seguiu foi um massacre. A retirada se tornou uma debandada caótica em direção ao rio. Mas o rio, que antes era uma passagem, agora era uma barreira mortal. Inchado pela tempestade, arrastava homens e cavalos para a morte. Para cada grego morto pela lança troiana, outro era engolido pelas águas escuras do rio. Em meio ao caos, uma força se recusou a quebrar. Aquiles, vendo seu exército ser dizimado, liberou uma fúria que fez os próprios deuses tremerem. Ele e seus mirmidões se tornaram a retaguarda, uma luta desesperada, não por glória, mas por sobrevivência. Eles pagaram em sangue por cada metro de lama, segurando o avanço troiano, tempo suficiente para que o resto do exército grego pudesse escapar.